E aí, povo querido? Tudo certo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como foram de atividade? Tranquilo? Bah, nem fiz, senhor. Boa noite. Mas devia estar feliz, Vitor, que já passou na outra disciplina. Ah, mas isso é óbvio, né, cara? Ah, pior que não fiz, senhor, as atividades. Eu vi agora Tá. no AVA. Eu imaginei que o pessoal, talvez, muitos tiveram dificuldade nos casos um, 2 e 3, tá? Muitos também fizeram, tá? Pelo que eu dei uma olhada, conseguiram entender. Mas no início é assim, tá? Até a gente assimilar onde a gente vai colocar as contas ali. Então, não se preocupem, aqueles que enviaram já e depois que a gente for corrigir aqui, vocês vão ter a possibilidade de enviar novamente, tá? Conforme a gente vai fazer a correção, e aí vocês vão tirarem as dúvidas, tá? Até porque a gente não tinha feito nenhuma atividade além de ter visto aqueles casos práticos lá, tá? Então, o formato é para a gente entender a representação gráfica de como o demonstrativo, o balanço, né, propriamente dito, ele é desenhado, ele é descrito, tá, para nós. Então, a gente estava naquela parte conceitual de entender esses fundamentos, né, de entender os princípios, de entender o que é o ativo, o que é o passivo nos demonstrativos, o que são bens, direitos, obrigações, tá? Então isso fez parte também da atividade e entender o conceito lá de patrimônio, né? Então a gente vai dar uma repassada nisso. Vocês chegaram a dar uma olhada na aula 4 lá sobre o plano de contas. A gente viu um pedaço dele, não viu, na aula passada? Ou aula 4 a gente não viu nada? Alguém lembra? Contas unilaterais, o que são? Contas unilaterais. Acho que a Janaína acessou agora, ela vai falar para nós o que são contas unilaterais. A gente viu que a gente tem as contas unilaterais e as contas bilaterais, né? Tá? Alguém lembra qual a diferença entre elas? Eu sei que uni é de um e bilateral é de dois, mas eu não sei o que significa. Ó, mas já é um começo. Vamos lá. Antes disso, vocês lembram, né, que a gente viu a questão do plano de contas, né? Então, o plano de contas, ele, digamos que ele tenha 4 grandes grupos, a gente pode dizer até 5 grandes grupos, né? Ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa. Concordam comigo? Pegar o plano de contas lá, né? A gente vai ter o ativo, passivo. Dentro do passivo lá tem o patrimônio líquido, as contas de receita e de despesa. Tá? As contas unilaterais são as contas que somente serão creditadas ou debitadas. Tá? As contas bilaterais, elas podem tanto ser creditadas quanto debitadas. Vocês recordam agora que a gente conversou alguma coisa sobre isso, né? Estão lembrando, né? Bem vagamente assim, mas lembram, né? Tá. Então, mas como a Laura falou, é exatamente isso. Unilaterais é porque unilaterais porque elas somente vão
No caso da receita, por exemplo, é uma conta que ela sempre vai ser creditada. Tá? E aí é o seguinte, aí a gente tem que lembrar de outra coisa também. Quando eu coloco o dinheiro no caixa da empresa, vamos ver se alguém lembra. Quando eu coloco o dinheiro no caixa da empresa, eu debito o caixa ou eu credito o caixa? Contabilmente falando. Vamos ver se vocês lembram. Acredita? Quem mais? Adelaide achou que acredita o caixa, quando a gente coloca dinheiro no caixa da empresa. Vamos lá, fala o contrário aí, só para vocês brigarem. Debita, diz o Vitor, ó. Ele quer arrumar a complicação com a Adelaide aí. Agora, quem fica do lado do Vitor e quem fica do lado da Adelaide? Cristiane, fica do lado de quem? Debito. Debita, é a Claudete. Eu fico do lado da Adelaide. Tá, 2-2, ó, para empatar, né? Ana Luísa Flores. Debita ou acredita quando a gente coloca dinheiro no caixa da empresa? Acredita. Aí, ó, 3-1. Laura. Também acho que acredito, mas não tenho certeza. 4-2. Paloma. Contraria a tua amiga, vai. Acredita também, eu acho. E foi junto. Olha que essa canoa, se estiver furada, vai levar um monte de gente junto, hein? Jean. Eu acredito que acredita. Acredita. Então, todo mundo que estava nessa canoa se afundou, tá? Lembram quando eu falei? É o contrário daquilo que a gente tem na nossa conta no banco lá, que quando entra dinheiro, acredita. Quando sai dinheiro, debita, né? Isso lá no banco, né? Ah, debitou uma conta lá, né? De água, de luz, tá? De telefone. Contabilmente, quando entra dinheiro no caixa da empresa ou na conta bancária da empresa, a gente vai dizer que debita, tá? Quando sai dinheiro, credita. Tá? Então vocês vão lembrar lá vagamente, né? 2 semanas atrás aí que a gente já comentou sobre isso. Então não esqueçam disso, tá? É importante. Tá? Então quem embarcou na canoa, eu ainda dei oportunidade para a Paloma ali, ela foi junto com a amiga dela lá, ó, viu só? Às vezes a gente tem que contrariar. Às vezes o verdadeiro amigo é aquele que contraria, né? Não confiar em mim, né? É, aí, ó, o Vitor estava certo. Pensem nisso. Às vezes o verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes te contraria, não concorda com tudo que tu fala, é aquele que vai te dizer, olha, às vezes não é bem assim, tá? Então são coisas da vida, né, também, que a gente pode estar sempre dando um puxãozinho de orelha, mas enfim. Vamos voltar aqui para a contabilidade, né? Então, contabilmente. E aí, quando a gente fala dessa questão das contas, tá, pessoal? A gente tem essa questão, tá? Que as contas do ativo, do passivo, tá? E do patrimônio líquido, elas são contas bilaterais. Elas podem tanto ser creditadas quanto debitadas. Porque o caixa, por exemplo, entra e sai dinheiro do caixa. Tá? Então, eu posso debitar quando entra e creditar quando sai dinheiro do caixa. Tá? A conta fornecedores, quando eu compro a prazo do meu fornecedor, eu vou pegar e vou creditar o meu fornecedor. Tá? Aí é o contrário, tá? Porque a gente vai ver mais à frente o seguinte, que as contas do ativo e de despesa têm natureza devedora. O que quer dizer natureza devedora? Que elas aumentam de valor quando a gente debita elas. Tá? As contas do passivo e de receita têm natureza credora. Elas aumentam de valor quando a gente credita elas. Então vamos fazer um exercício aqui, tá? Vocês já olharam o plano de contas lá? Vocês viram a relação de contas?
Vocês deveriam ter utilizado esse plano de contas para montar aqueles do exercício 4 lá, tá? Porque aí vocês vão olhar, a conta fornecedores, onde está no grupo de quem? Está no grupo do passivo, então vai ficar no lado direito do balanço no passivo. A conta caixa está onde? Tá em uma conta do ativo, tá? Tem contas ali que não necessariamente elas vão ter o mesmo nome, porque aquele é um modelo simplificado padrão. O plano de contas das empresas, ela deve seguir esse modelo padrão em organização das contas, tá? Que se vocês conferirem no material ali, o que se diz? Que as contas do ativo, tá? Elas são por ordem de liquidez, ou seja, o dinheiro na forma mais líquida por primeiro e depois segue as outras contas. No passivo, a gente tem as contas por ordem de exigibilidade, ou seja, aquelas contas que a gente teoricamente deveria pagar primeiro, elas ficam primeiro, tá? Então segue essa sequência lógica. E aí, voltando à questão das contas unilaterais e bilaterais, então, contas do ativo e passivo, elas são bilaterais, podem ser debitadas ou creditadas. Já as contas de receita e de despesa, elas são contas unilaterais. Então, sempre que a gente tiver uma conta de receita envolvida, a gente sabe que a gente vai creditar ela, porque ela tem natureza credora. Sempre que a gente tiver uma conta de despesa envolvida, a gente sempre vai debitar ela, porque ela é natureza devedora. Tá? Já as contas do ativo e do passivo, a gente tem que ver se a gente está colocando dinheiro ou tirando dinheiro. Como eu dei o exemplo do caixa, se a gente coloca dinheiro no caixa, a gente debita o caixa. Se a gente tira dinheiro do caixa, a gente credita o caixa. Tá? Só um pouquinho, tá? Já vem. Desculpa aí. Os meninos aí, um de 5 e 7 anos em casa sozinho, daí às vezes sai umas faíscas lá, tem que ir lá dar uma xingada, mas tudo bem. Então, contas unilaterais e contas bilaterais. Ativo e passivo, contas bilaterais. Estoque, por exemplo, é uma conta do ativo bilateral. Quando eu coloco mercadoria no meu estoque, quando eu tiro mercadoria do meu estoque, eu vou creditar o meu estoque. Tá? Como que funciona isso, tá? Então a gente vai entrar, acredito que hoje, nessa questão dos lançamentos contábeis. Como que a gente faz isso? Tá? Então, quando eu falo sobre essa atividade 1, que ali eu somente dei os saldos das contas, os valores para vocês alocarem no balanço, encontrar o patrimônio líquido. Dizer se é ativo maior que o passivo, ativo menor que o passivo, ativo igual ao passivo, né? A situação líquida. A gente vai partir do zero, começar a fazer um lançamento do zero. Então, por exemplo, uma hipótese aqui, comprei mercadoria pagando à vista para o meu estoque. Os exercícios de lançamento, a origem, a gente vai fazer exatamente assim. No dia tal, eu comprei mercadoria à vista para revenda.
a gente vai ter que pensar o quê? Quais contas a gente vai utilizar? Se eu paguei à vista, uma das contas vai ser o quê? Qual conta que eu vou utilizar que contém o dinheiro da empresa? Alguém gostaria de chutar aí? Vou falar. Menos? Não, o nomezinho da conta. Caixa? Pode ser? A conta caixa. Se eu paguei, né, à vista, a conta caixa eu vou usar. Se eu comprei mercadoria para revenda, qual é que será que poderia ser a outra conta que a gente vai utilizar? Onde é que fica a mercadoria para revenda lá na empresa? Lá onde a Cristiane trabalha tem um bem grande lá. O Tá lá nos estoque? fundos. No estoque, certo? Então, olha só. Se vocês puxarem lá nas aulas anteriores, a gente precisa, no mínimo, duas contas. Tá? Lembram do método das partidas dobradas lá que a gente conversou? Então, o lançamento, quando a gente for utilizar, a gente sempre tem que dizer da onde saiu e para onde foi. Parênteses. Aonde que a gente visualiza a origem dos recursos no balanço? Vocês não se fazem. Aonde que a gente localiza a origem dos recursos no balanço? Mas que barbaridade, mas nem época de outubro, o que aconteceu? Eu não acredito. Ninguém. É Natal, isso mesmo. Que presente de Natal. No passivo, origem dos recursos no passivo e a aplicação dos recursos no Ativo? Muito bem, aplicação de recursos no ativo. Então, sempre que a gente dizer que a gente colocou dinheiro em algum lugar no lançamento, a gente tem que dizer de onde saiu. Então, vamos continuar agora que a gente fechou o parênteses com o nosso raciocínio. Comprei mercadoria à vista para revenda. Tá? Então, eu disse que eu vou usar o meu caixa e eu vou usar o meu estoque. Qual das contas eu vou debitar e quais das contas eu vou creditar? Eu tenho as duas contas, uma eu tenho que debitar e a outra eu tenho que creditar, porque sempre o débito vai ter que ser igual ao crédito. Quem arrisca aí? Caixa debita, estoque credita. Ó, o Vitor, o que vocês acham? Ele acertou antes? Alguém quer ir com ele nessa? Debita o caixa e credita o estoque. Quem marca com ele nessa? O Jean foi junto com ele, ó. Quem vai com ele? Vamos lá aí, ó. Antes ele acertou. Vamos lá, a Maria vai tudo com as outras. Vamos lá. Querem ir também com ele nessa, não? Ah, vocês estão todos animados hoje. Só eu que estou animado, né? Quando eu venho aqui, bravo, coisa, vocês aí estão lá mais animados. Agora é o contrário. Vocês estão cansados. Paloma? Eu acho que o estoque acredita e o caixa debita. Foi junto com eles, então. Laura, me ajuda aqui. No exemplo Eu tô anterior. com eles. Vamos lá.
ela foi junto com eles já, né? Então vamos lá, Cristiane. No exemplo anterior, eles falaram que quando coloca dinheiro no caixa, acredita, mas na verdade, quando coloca dinheiro no caixa, debita. A gente viu que é o contrário, né? Então, agora, se a gente comprou mercadoria à vista, a gente pagou por essa mercadoria, tu acha que entrou ou saiu o dinheiro do caixa? Saiu? Saiu. Ao mesmo Ó. tempo que entrou, né? Porque tu tá também Não, calma comprando. aí, calma aí, calma aí. A gente comprou mercadoria, saiu o dinheiro do caixa. Até o cachorro respondeu junto ali. Tá? Saiu o dinheiro do caixa. Se antes, quando entrou dinheiro no caixa, debitou, quando sai dinheiro do caixa, a gente Acredita? acredita. Muito bem. E se a gente acredita o caixa, o estoque vai debitar ou vai acreditar? Vai acreditar? Se eu peguei esse dinheiro, tirei do caixa e coloquei na forma de mercadoria no estoque. O estoque, natureza devedora, se aumenta de valor, Passar aqui na frente. ele vai debitar. Então, credita o caixa e debita o estoque. Tá? É o contrário do que vocês tinham colocado ali. Então, isso a gente tem que começar agora a se ligar. Tá? Então, contas do ativo e de despesa, natureza devedora. Contas do passivo e de receita, natureza credora. Quando eu tenho uma saída de dinheiro do caixa ou uma saída de mercadoria do estoque, eu vou creditar o caixa, acreditar o estoque, né? Então, se eu utilizar o dinheiro do caixa para pagar uma mercadoria para colocar no estoque, o dinheiro que sai do caixa acredita e a mercadoria que entra no estoque debita, tá? Então, sempre um lançamento, nós vamos ter um crédito e um débito. No mínimo, um crédito e um débito de igual valor, porque é isso que depois vai fazer fechar essa lógica do método das partidas dobradas, da origem e da aplicação dos recursos. Sempre eu digo da onde saiu e para onde foi. Tá? Olha só como funciona com uma conta de receita, que é uma conta unilateral. A receita, como eu falei para vocês, sempre credita. Vocês lembram disso? E o caixa é bilateral, ele pode ser debitado ou creditado. Então vamos lá. Quando eu tive receita com aluguel, por exemplo, eu recebi o valor numa receita de aluguel em dinheiro. Então as contas que eu vou utilizar, receita com aluguel e caixa. Qual conta vai creditar e qual conta vai debitar? Receita com aluguel em dinheiro, tá? Contas, receita com aluguel e caixa. Qual conta vai creditar e qual conta vai debitar? Eu recebi uma receita de aluguel em dinheiro. Vocês lembram que eu falei que a conta de receita sempre vai creditar? Falei ou não falei? Conta unilateral, receita sempre vai creditar. Se a receita vai creditar, o caixa a gente vai creditar ou debitar? Debitar? Debitar. Sempre o lançamento eu vou usar no mínimo um crédito e um débito de igual valor. Então, a receita, como é a origem, a gente acredita ela.
E o caixa a gente vai debitar porque a gente colocou dinheiro no caixa. Vocês viram só como, na verdade, é barbada, e a gente entender essa lógica. Ah, mas é barbada porque... Sim, é barbada porque eu vejo isso aqui há não sei quantos anos. Tá? Mas se vocês se dedicarem um pouquinho ali, vocês vão conseguir entender essa lógica, que ela é um pouco confusa daquilo que a gente está acostumado, que quando debita uma coisa na nossa conta, a gente fica triste, que é quando sai dinheiro, né? Para contabilmente aqui, quando debita, a gente fica feliz, porque é quando entra ou aumenta um valor, né? Nem tanto no caso da despesa, que a natureza devedora, quando debita, é que teve despesa também, tá? Mas então vamos seguindo o baile. Até então, tudo bem aí? Tudo certo? Podemos começar com o nosso... Rapidamente aqui a gente vê a nossa atividade, só para a gente conversar um pouquinho sobre ela. E aí depois, quem achar que tenha que ajustar alguma coisa, pode reenviar. Eu vou abrir o período de novo, tá? Para vocês me enviarem. Conceito para patrimônio aí. Alguém rapidamente consegue me descrever? Se eu fosse resumir para vocês, conjunto de bens, direitos e obrigações avaliados em moeda corrente e vinculados a uma pessoa física ou jurídica em um determinado momento, tá? Patrimônio é aquilo que é o conjunto de bens, direitos e obrigações da empresa num determinado momento, certo? Isso aqui tá de barbada, né? Posso seguir para a próxima? Pode. Se tiver dúvida, aí vocês... Opa, não entendi muito bem, tá? Aí a gente para e... Depois a 2, classificar como bem, direito ou obrigação, tá? Rapidamente aí eu vou falando, um de vocês me responde aí. Imóveis? Bem. Bem. Computador? Bem. Duplicatas a receber? Direito? Direito. Isso. Dinheiro em caixa? Bem. Bem. Fornecedores? Obrigações. Obrigações. Clientes? Direito. Direito, tá? Clientes é semelhante ao contas a receber, tá? Salários a pagar? Obrigação. Obrigação. Depósito no banco X? Obrigação, direito. Opa! Como assim Direito. obrigação? Depósito no banco X não é obrigação. Tá? Esse Tem. aqui, eu vou dizer que para confundir um pouquinho, né? Sempre tem que ter uma coisinha para confundir. É que tem autores, tá? Se vocês pegarem uma hora aí para estudar livros de contabilidade, vocês vão ver. Tem autores que chamam, tá? Mas é questão de nomenclatura só. Não vai mudar porque são contas que ficam no ativo igual. Mas o depósito, pelo fato de ser um bem que está na posse de terceiro lá do banco, alguns entendem como direito, tá? Outros entendem como bem, porque apesar de estar no banco, tu tem livre movimentação, é teu, tá lá, tu pode movimentar toda hora, tá? Então, esse aqui, se o cara botar ali, se eu cobrar, né, em alguma atividade, bem ou direito, tá, eu vou considerar os dois, porque tem autores que consideram dessa forma, tá bem? Entenderam essa questão? Sim. Prédios e instalações? Bens. Bens, tá? A número 3, situações líquidas possíveis e defina cada uma. Quantas são? 3. Só? Quem chuta mais aí? Situação líquida eu coloquei. Patrimonial. E situação líquida negativa. Não sei se conta. Situações ali, a Ana Luísa, 5, né? Lembra? Ativo maior que passivo, ativo igual ao passivo, passivo maior que o ativo igual a zero e passivo igual a zero. Lembra? Tem aquelas duas lá, eu acho que a Adelaide, abertura e do encerramento da empresa,
Tá? Então, a gente pode considerar essas duas aí também. Então, um total de 5 situações líquidas possíveis. Né? Quando o ativo é maior que o passivo, é o que todo mundo espera, patrimônio líquido positivo. Passivo maior que o ativo, situação líquida deficitária, negativa, né? Ativo igual ao passivo, situação nula. E ativo igual a zero, situação de encerramento da empresa. E passivo igual a zero, situação de abertura da empresa. Tá bem? Eu coloquei só 3, a negativa, positiva e nula. Eu teria que reenviar o formulário de novo ou dá para deixar assim? Pode deixar assim, só tu anota ele para Sim, tu sim, já saber aí, anotei. tá? E agora os casos 1, 2 e 3. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Eu pedi para vocês representar graficamente e identificar a situação patrimonial. O que quer dizer isso? Vocês vão montar um balanço com essas contas, tá? E aí vai ter lá total do ativo. Então, por exemplo, tem alguns que colocaram, né, só as contas, sem os valores, enfim, tem uns que fizeram certinho, né? Eu vi, se eu não me engano, o da Ana ali, Luiz, está bem estruturado lá, que eu dei uma olhada, tá? Então, no ativo, o que vai ficar ali nesse caso 1? Caixa, duplicados a receber, veículos e imóveis. Total do ativo. Passivo 0. Qual vai ser o valor do meu patrimônio líquido? 1.200. Exatamente o valor do ativo. Certo? Então, como que a gente iria estruturar isso aqui? Deixa eu pegar aqui um... Deixa eu tentar fazer um esquema aqui. Peraí. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o arquivo TXT mesmo. Deixa eu trazer isso para cá. Que não vai dar. Peraí. Um momento, por favor. Aqui. Deixa eu só compartilhar outra janela agora com vocês. Tá aparecendo aí legal? Sim. Então, representação gráfica, pessoal. O que eu quero de vocês, ó? Tá? Ativo, passivo, PL aqui, vamos botar patrimônio líquido, ó, tá? Aqui eu vou ter o quê? Total do ativo, total passivo, tá? Olha só. Só tentar ajeitar aqui para ficar mais legalzinho, bonitinho. Deixa eu seguir aqui. Aqui, assim, só para dar um espaço. Então,
se eu fosse o caso prático 1, caixa, certo? 400, duplicatas a receber, 140, veículos, 60, imóveis, 600. Total do ativo igual tá? Ó, 1.200, certo? Passivo, tem alguma coisa? Tem alguma conta ali de passivo? Não tem. Como é que eu sei que todas as contas são do ativo? Aonde que tu procurou lá, Laura, para saber que todas as contas são do ativo? Tu colocou um documento lá no AVA. Agora eu não lembro qual é o documento. Chamado? Quem sabe o nome do documento? Não é tabela. Planos de conta. Plano de conta, muito bem. Plano de contas, então, tem lá, a gente consegue. Tem algumas contas que não necessariamente vão ser o mesmo nome. Aí a gente tem que saber identificar que aquela conta, né, faz referência àquele valor. Logo, qual vai ser o total do meu patrimônio líquido aqui ou o total do meu passivo? Como que você sabe isso? O total do passivo vai ser igual ao total do Se o meu ativo é 1.200, o total do passivo vai ser 1.200 também, que o total do passivo é igual ao total do ativo. Logo, o nosso patrimônio líquido vai ser quanto? Se a gente não tem obrigação nenhuma. Qual o valor do patrimônio líquido? Bens e direitos menos obrigações, a gente tem 1.200 de bens e direitos, e de obrigações a gente tem 0. Qual vai ser o nosso patrimônio líquido? 1.200. Ó, patrimônio líquido 1.200. Isso aqui que eu quis nesse caso 1, 2 e 3, tá? Para vocês conseguirem montar isso, identificar o valor do nosso patrimônio líquido, tá? Querem que eu faça a 2 junto com vocês para vocês darem uma olhada? Sim ou não? Eu coloquei na minha atividade total do passivo 0. Daí eu coloquei como se que a gente falou, o líquido fosse 1.200, mas eu botei o total do passivo 0. Daí tá errado, no caso, tem que refazer. Porque assim, ó, quando a gente fala no passivo, né, o total do passivo são as obrigações mais o patrimônio líquido. Tá? Então, o patrimônio líquido ele é 1.200, por isso que o total do passivo é 1.200. Tá? Aqui a gente não tem nada de obrigações. Tá? Agora, se a gente tivesse, por exemplo, 100 de obrigações e o patrimônio líquido fosse 1.200, a gente teria 1.400 no total do passivo e teria que ter 1.400 lá no total do ativo. Tá? Deixa eu fazer o caso 2 aqui, para talvez isso ficar mais claro aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui, pegar aqui esse TDTT. Ó, vamos fazer o 2 aqui. Opa, onde é que está o negócio aqui? Então, se eu pegar o caso 2, vou ter que aumentar um pouquinho aqui, para ter espaço. Tá. Vamos lá. O que eu tenho lá agora? Posso fazer? Sim? Posso começar?
Pode. Pode. Então, vamos lá. Caixa. Valor 1.000. O que mais que a gente tem aqui? Bancos. Banco CC, banco conta corrente, tá? O dinheiro que a gente tem lá no banco. Depois, o que mais que a gente pode colocar aqui? Títulos a receber, tá? Títulos a receber. Títulos a receber, 500. Depois que a gente tem mais do ativo aqui, aluguéis a receber, 500. Depois a gente tem móveis, tá? Móveis a gente tem 1.000. Depois o que mais que a gente tem aqui? Máquinas, a gente tem 500. E a gente tem veículos no valor de 2.000. É isso? Só no ativo ou tem mais coisa do ativo aí? O resto é a pagar, né? Então, olha só. E promissórias a pagar, não é também? Não, promissórias a pagar é obrigação, tá? Sim. Então, vamos colocar aqui, ó. Duplicatas a pagar, 3.500. Promissórias a pagar, 2.000. Impostos a pagar, tá? Tudo que for a pagar, tá? É obrigação, tá? Então, aqui o nosso total igual a soma ó, deu 10.500. Isso quer dizer que o total, o meu patrimônio líquido está zerado aqui, mas eu tenho que encontrar o valor dele, porque eu tenho que deixar o total do ativo igual ao total do passivo. Como que eu faço isso para o meu total do passivo ser 6.000? O meu patrimônio líquido vai ser positivo ou negativo? O que vocês acham? Negativo. Negativo. Enquanto ele vai ser negativo? 3.500. Não, 4.500. 4.500. Olha só. Aqui a gente tem um patrimônio líquido negativo. Ou seja, um passivo maior que o ativo. Logo, é uma situação deficitária. Ou seja, a empresa deve mais. O que quer dizer isso, patrimônio líquido negativo? Quer dizer que ela deve mais do que ela tem no ativo dela. Por isso que é negativo. Ou seja, se a empresa vender todos aqueles 6.000 que ela tem ali, desde o dinheiro em caixa, os títulos, os móveis, as máquinas, os veículos, se ela vender tudo, ela vai pagar 6.000 de conta e ainda vai ficar devendo 4.500. Vocês conseguem enxergar isso agora ou não? Essa aqui seria uma situação líquida, passivo maior que o ativo. Ficou mais claro para vocês isso? Agora eu entendi. Os demais aí. Deu para entender agora. Estamos amigos ainda, então. Ninguém vai brigar, tá tudo certo por enquanto. O Jean aí, o Vitor. Tudo certo. A 13 eu vou deixar. Depois a gente pode postar, trocar e postar de novo? Trocar as coisas que a gente errou e postar de novo? Pode ser, tá? Combinado. Eu vou deixar mais um prazo lá, vocês podem acessar e repostar aí durante essa semana, tá? Só vou deixar 3 daí para vocês, por conta e risco de vocês. Eu vou corrigir só depois que todo mundo enviar a 3, tá? Tá bem? Tá, bem. Tá bom? Bueno. Ficaram felizes com as notas de vocês lá da outra disciplina ou não? De boa.
Então tá bueno, deixa eu interromper isso aqui então. Quanto foi a mim? Deram um print já disso aqui? Tiraram uma foto? Não? Deu certo? Posso seguir? Por mim, pode. Pode. Tá. Então tá, vocês falam, senão eu fico esperando aqui. Vamos lá. Então, deixa eu trocar aqui agora, interromper. Vamos compartilhar a outra tela. Então, isso aqui vocês já vão dando uma olhada. E aí vai ter bastante coisa para a gente começar a ver e trabalhar em cima dos lançamentos. Tá? Então, basicamente, a gente vai parar na parte de teoria e nós vamos entrar aqui na questão da parte prática, tá? Só que a gente vai ter que ver um pouquinho como funciona isso, tá? Então, olha só. A gente vai ver todos esses assuntos aqui, então, nessa parte da escrituração. E a gente vai aprofundar mais um pouquinho, tá? Então, como que acontece o processo de escrituração dentro da contabilidade, né? Então, a gente tem o quê? Documentos, tá? Documentos, então, que são uma nota fiscal, uma nota chamado livro diário, posteriormente no livro razão, onde é feito um balancete de verificação, que são extraídos o quê? Balanço patrimonial, DRE e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, isso é o básico, tá? Dependendo do tipo também de tributação da empresa, tá? Alguns são exigidos num grau mais amplo, tá? Outros num grau menor, mas a gente vai ter uma noção aqui, tá? De como que funciona esse processo de escrituração. Então, o que seriam os documentos? Documentos, vamos pegar aqui como exemplo uma nota fiscal. Essa nota fiscal a gente vai fazer o quê? Registrar no livro diário. O que é o livro diário? Esse livro diário ele vai registrar toda a movimentação que teve no dia na empresa. Movimentação, aqui a gente falando já nas contas contábeis, tá? Por exemplo, tem a conta lá do caixa, do estoque, dos veículos, das depreciações, tá? Da receita, da despesa. Então, tudo que acontece no dia é registrado no livro diário, que depois é transferido ou agrupado as contas no livro razão, que o razão ele diz o seguinte: o razão a gente tira uma conta específica, por exemplo, tá? Então, se eu quero, por exemplo, ver todos os lançamentos da conta caixa, eu tiro um razão da conta caixa, onde vai me trazer os lançamentos do dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que teve. No diário, eu tenho todas as contas misturadas por ordem cronológica, tá? Então, essa é a diferença. Balancete de verificação, o que é? Nada mais é que a gente ver o total de débitos fechar com o total de créditos desses lançamentos que foram feitos. A partir daí, a gente faz a apuração dos saldos dessas contas. A conta caixa tinha R$100 de saldo inicial, entrou mais 100 e saiu 50. Logo, o meu saldo final ficou em 150. Tá? Então, esse saldo a gente vai usar para montar depois o nosso balanço patrimonial. A gente faz a apuração das contas de receita e despesa para montar depois o nosso DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. E a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a gente não vai pegar e trabalhar com ele, tá? Esse aqui seria para uma outra disciplina no modo de contabilidade. Então, não vai ser o nosso foco aqui. A gente vai focar no balanço e no DRE, tá? Mas a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados vai demonstrar o que a empresa fez com aqueles lucros, né, ou prejuízos que ela teve, de que forma isso foi distribuído ao longo dos períodos, tá? Mas então, para vocês entenderem como que funciona esse fluxo aí de contabilização.
Obrigatórios, tá? Então, esses livros, o diário, tá? Os livros fiscais determinados aí pela, seja legislação federal, estadual, municipal, livro de ICMS, do IPI, atas das assembleias e registro de ações, dependendo do tipo da empresa, tá? Que quem regula é a lei das sociedades anônimas, tá? Facultativos, então, o livro Razão, lá, só que é muito utilizado pela contabilidade, só que pela legislação acaba sendo facultativo, o livro Caixa, conta corrente, banco, fornecedor, controle de estoque, tá? Então, principalmente dependendo do tipo da empresa, ele não é obrigatório, mas ele é muito utilizado para fins gerenciais pelas empresas, então é importante que se mantenha também. Método das partidas dobradas. Então, o que é esse método, né, pessoal? Então, ele é universalmente aceito, tá? E esse registro, tá, de qualquer coisa, vai implicar que há um débito, a gente vai ter um crédito equivalente em uma outra conta. Então, aquilo que eu tinha explicado para vocês, que o método das partidas dobradas, ele diz que a gente vai trabalhar com, no mínimo, duas contas. Uma que a gente vai debitar e outra que a gente vai creditar. Tá? Pode ser em uma ou mais contas, mas no final o total dos débitos tem que fechar com o total dos créditos, tá? Lembrando que o débito é a origem dos recursos e o crédito é a aplicação dos recursos, tá? Então, débito e crédito igual a origem e aplicação dos recursos, tá? Teoria patrimonialista, tá? Então a gente viu que é a mais difundida lá e aceita, que é a que a gente utiliza. A coisa mais importante dela é que ela divide as contas em contas patrimoniais e contas de resultado. Essas contas patrimoniais, a gente tem ativo, passivo e patrimônio líquido. A gente chama de contas estáticas, tá? E as contas de resultado, elas vão mostrar a situação dinâmica da empresa através das contas de receita e despesa. São através dessas contas de receita e despesa que a empresa vai apurar se ela teve lucro ou prejuízo, tá? Então, do resultado DRE, o lucro ou prejuízo ele é transferido lá para o nosso patrimônio líquido no balanço patrimonial. Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entenderem, vocês, por favor, me interrompam, tá? Eu só quero finalizar essa parte inicial e depois vocês vão trabalhar isso durante a semana para a gente já ter um embasamento teórico formado para a semana que vem a gente continuar, tá? Justificativa dos saldos das contas, tá? Então, lembra que eu falei, já antecipei para vocês, contas de bens, direitos e despesas vão ter saldo devedor, ou seja, tem natureza devedora. Então, as contas do ativo e de despesa têm natureza devedora. Contas das obrigações, patrimônio líquido e receitas têm saldo credor, contas de natureza credora. Contas do passivo, patrimônio líquido e de receita, natureza credora. Por quê? Porque elas representam a origem dos recursos, da onde que o dinheiro saiu. As contas do ativo e da despesa é onde os valores foram aplicados, tá? Seja em bens e direitos ou em despesa da empresa, tá? Isso é importante a gente entender. Ó. Então aqui se a gente vê, ó, no ativo, tá? A gente tem os bens e os direitos, natureza devedora, e no passivo mais o patrimônio líquido, a gente tem as contas de natureza credora. Ó. Então, total do ativo, 2.000 devedor, total do passivo, 2.000 credor. Estão vendo o Czinho e o D ali? Tá? Olha só, patrimônio líquido de 1.600 credor, né? Onde a gente tem mais as receitas menos as despesas. Por isso que quando as despesas ficam maiores que as receitas, o patrimônio líquido ele pode ficar negativo. Tá? Então, ele fica, como no exemplo lá no caso 2, né? A gente teve menos 4.500 de patrimônio líquido. Por quê? Porque fruto de prejuízos acumulados ou prejuízo do período,
ele acabou ficando as obrigações maiores que os bens e os direitos, que resultaram num patrimônio líquido negativo, tá? Justamente por aquela questão ali, ó. Se a gente pegar e entender essa regrinha dos sinais do débito e do crédito, isso vai começar a ficar mais claro para a gente, tá? Isso a gente não vai pegar no automático agora. A gente vai começar a fazer as atividades e aí vocês vão conseguir visualizar, enxergar isso melhor, tá? Deixa eu ver aqui se eu vou pedir que a partir do lançamento contábil, tá, vocês façam a leitura desse material, lógico, retomem a partir aqui do que a gente viu da aula de hoje, tá? Então, da parte da escrituração até a justificativa dos saldos das contas, que na semana que vem a gente já vai entrar no lançamento contábil. O que é o lançamento contábil? É exatamente o exemplo inicial que nós conversamos hoje, tá? Comprei mercadoria à vista para revenda. Eu vou ter uma situação dessa e nós vamos ter que descobrir quais contas a gente vai utilizar, quem eu vou debitar, quem eu vou creditar. Ao final do período, a gente vai avançando até o momento que a gente vai fazer o fechamento dos saldos dessas contas. E como num passe de mágicas, esses valores vão fechar bem certinho o nosso balanço depois, quando a gente fazer a apuração desses valores, desses saldos. Certo? Então, a partir daqui, eu acredito que essa disciplina ela fica totalmente prática, quando a gente começa a fazer esses lançamentos e entende essa mágica aí de ver essa movimentação dos bens, direitos e obrigações e formação do patrimônio líquido das empresas. Até aqui, pessoal, tudo certo, tudo tranquilo? Ficaram mais preocupados, mais nervosos ou mais tranquilos? Estamos na mesma. Um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo começando a entender as coisas. É bastante coisa, tá, pessoal? Eu sei, eu tô passando aqui, eu quis avançar bastante, porque eu gosto de focar mais na parte prática. Então, a gente vai, a partir dos exemplos, a partir da execução, a gente vai fazendo com mais calma. Então, eu prefiro ter um dos encontros a gente faz juntos os lançamentos, depois o passo a passo para a gente entender, tá? Então, eu vou deixar, tem essa semana para retomar aquela atividade 1, para refazer o que vocês não conseguiram. E depois façam a leitura desse material e qualquer dúvida eu fico à disposição. Tá ok? Certo? Combinado? Certo. Uma ótima semana para vocês. Façam a leitura do material e, por favor, não deixe de contatar aí se tiver dúvidas, tá? Ótimo restante de semana aí e até semana que vem. Feito, boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite.